Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Convido aqueles que ainda não forem inscritos a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, indicarem para amigos, familiares, aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e que possam aproveitar esse material. Convidamos também a assistirem todos os sábados a nossa reforma íntima, que é um momento em que olhamos para nós mesmos, para as nossas inferioridades, para as nossas dificuldades, aquilo que necessitamos trabalhar, aquilo que necessitamos reformar, através das lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O livro que nós estamos estudando no momento é O Caminho, Verdade e Vida. É um material que com certeza vai auxiliar aqueles que se interessam e gostam desse tipo de informação para auxiliar-se a si mesmo. Convidamos também a nossa irradiação, que se dá todas as terças-feiras, às 20h30. É um momento em que a gente pode, juntamente com a equipe espiritual do SESB, doar as nossas energias àqueles que necessitam, seja eles quem forem, encarnados ou desencarnados. Colocamos a critério de Deus, onde Ele necessita que nós doemos as nossas energias. É uma atividade ecumênica de qualquer religião. Sejam todos muito bem-vindos a participar conosco. Temos também o Evangelho no Lar, todas as terças-feiras. Aqueles que não sabem ou ainda não se sentem seguros em realizar o Evangelho apenas a celular e querem então ter mais esclarecimento, mais auxílio, mais compreensão, pode também realizar esse Evangelho na nossa casa. Todas as terças-feiras também, às 19h30. Estejam todos muito convidados. Vamos então dar início à nossa oração para o nosso Evangelho. Mestre querido, irmão, amigo de todas as horas, Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede da realização do Evangelho em nosso lar. Agradecemos a oportunidade de estar com os nossos espíritos familiares, dos nossos benfeitores, aqueles que nos amam e que sempre nos auxiliam na condução das nossas vidas, nos auxiliando também no entendimento e na compreensão da lição do Evangelho, para que possamos sempre colocá-la em prática em nossas vidas. Agradecemos também e convidamos a todos os nossos irmãos que estão de alguma forma atrelados à psicosfera dos nossos lares, sejam por qualquer motivo for, a realizar conosco também este Evangelho e que possam aproveitá-lo em seu próprio benefício. Gratidão, Senhor, que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 33, o apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: Amados, quem procura o sol do reino divino há de se armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas, e para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes de piedade. Compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos aos escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir na montanha redentora. Auxiliemos a criança, a erva tenra,
pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho, nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é o vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos, e porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Nesta lição, Jesus então faz um apelo a nós, por isso o apelo divino. Jesus faz um apelo a Deus por todos nós, e aqui ele nos mostra que todos necessitam de auxílio, independentemente daqueles que pedem ou aqueles que não pedem, daqueles que aos nossos olhos precisam até aqueles que aos nossos olhos não precisam. Mas Jesus nos mostra que mesmo aqueles que aparentemente não precisam, precisam de auxílio, e que todos nós necessitamos do auxílio do alto. E ele vai nos demonstrar do que necessitamos dentro de cada situação das nossas vidas, dentro de cada situação que cada um se coloca, como devemos auxiliar, com o que devemos auxiliar. E ele então aqui nos diz: amados, quem procura o sol divino, quem procura elevar-se, quem procura encontrar Deus, quem procura a conexão divina, a evolução espiritual, é necessário armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. Porque a gente acha que o bem, ele é igual ao mal,
que vai vencer com batalhas, como se, até a gente fala anjo da guarda, como se o nosso anjo devesse guardar alguma coisa, como se o anjo devesse proteger-nos com armas, com coisas que nos defendendo do mal, como se tivesse que extirpar da terra todos os nossos irmãos mais ignorantes, mais inferiores, e acha que o bem é isso. E Jesus, através do seu próprio exemplo, do seu próprio comportamento, ele já nos mostra que não é com a violência que se vence, não é com uma demonstração de força pela violência, mas é pela demonstração de força e grandeza espiritual, pela coragem que nós temos espiritualmente. E ele nos coloca aqui que essa arma, ela não deve ser uma arma física, uma arma degradante, mas armar-se de amor, encher-se de amor, para vencer a luz contra as trevas. Essas trevas não são as trevas só dos nossos irmãos, daqueles que ainda se encontram nas trevas da ignorância, do sofrimento, da maldade, da perversidade, mas também a nossa própria treva interior, porque somos todos um pouco de luz e um pouco de trevas também. Essas trevas das nossas ignorâncias, dos nossos vícios, dos nossos equívocos, das nossas fragilidades, das nossas imoralidades. Temos ainda dentro de nós a luz e as trevas, e é uma batalha constante. Essa batalha chamamos de reforma íntima. É a nossa batalha do nosso espírito, tentando sobressair-se ao nosso ego, à nossa personalidade. É a batalha de tentar nos elevar a pensamentos mais sublimes, a atitudes mais elevadas, em detrimento das nossas pretéritas ações já enraizadas das nossas crenças, das nossas desvirtudes. Vai chegar um instante em que todos nós teremos que também nos iluminar. Jesus fala: resplandeça a sua luz. E essa luz tem que vir de dentro para fora. Então todos nós encontraremos conosco dentro das nossas mais obscuras trevas, para que lá façamos as pazes com as nossas imperfeições, iluminando-as, esclarecendo-as, auxiliando-as a iluminar-se. Todos nós temos e já cometemos os nossos equívocos. Por isso é necessário também ensinar a nós mesmos nossas inferioridades quando já conseguimos nos elevar em relação a elas. A nossa batalha constante entre o nosso lado luz e o nosso lado trevas. E para armazenar o amor, ele aqui coloca: para que a gente guarde o amor no coração, é indispensável ampliarmos as fontes de piedade. É indispensável nós armazenar dentro do nosso coração, das nossas experiências, as nossas experiências de piedade, do momento em que fomos piedosos. Quanto mais piedosos nós somos em relação a nós mesmos e aos nossos irmãos, essa fonte de amor está sendo armazenada em nós pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Compadecemo-nos do príncipe. Ele aqui coloca do príncipe, daquele que está no mais alto escalão. Seria compadecer-se daqueles que ocupam um grande cargo. E aqui esse cargo pode ser material, aqui na terra, como também um cargo espiritual. Porque ele diz aqui: quem se eleva muito, quem muito cresce, muito se eleva, muito é visto, muito é notado. Mas ele não tem um apoio seguro, ele não tem as suas bases firmes em Deus, ele não tem a sua fortaleza em Deus.
pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos, pode cair-se em desfiladeiros tenebrosos. Então Jesus fala para que nós tenhamos compaixão, nos compadecemos daqueles que aos nossos olhos cometem equívocos, mas estão em cargos elevados. Ajudemos o escravo. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Aquelas pessoas que se encontram no lugar de submissão, de escravidão, os escravos da época de Jesus não eram aquelas pessoas que eram submetidas às nações mais poderosas, e de alguma forma no nosso planeta todos nós somos escravos de alguma forma. Aqueles que se encontram nesse lugar de submissão, de escravidão, que são os lugares de sofrimento, de dor, esses vales de espinheiros, para que nós ajudemos esses nossos irmãos, para que eles não caiam antes mesmo, não ficam inconformados, revoltados, não vejam de uma forma mais espiritual essa situação que se encontrem, e antes mesmo que se elevem, antes mesmo que essa situação lhes dê resignação e elevação espiritual no enfrentamento delas, antes de se elevar por essa experiência, eles entram em inconformação. Então devemos ajudá-los. Auxiliemos a criança. A era tenra pode crestar antes do sol do meio-dia. Para que a gente auxilie as crianças, nós, famílias que temos crianças, desde o berço que mostramos para os nossos filhos o que é mais importante para eles, quem é mais importante, o que nessa vida é mais importante, a relação dele com o pai, porque a infância passa muito rápido, essa fase ela é muito curta, e se a gente não bem aproveitar, foi um estalo e já passou, e a gente perdeu a grande oportunidade de auxiliar aquele espírito que veio a nós ainda infantil na evolução. Nós podemos influenciar enquanto os pais de forma mais direta os nossos filhos até os 7 anos. Depois vamos auxiliar, mas não tão diretamente. Já vai ter o bloqueio um pouco da personalidade mais enraizado na criança, e já não conseguimos retirar muitos vícios e dificuldades que eles têm da própria personalidade também. Então, antes que queime, que creste essa infância, antes do sol do meio-dia, que nós auxiliemos as crianças a enxergar a Deus, a enxergar aquilo que é perene, que são as virtudes, que são as conquistas espirituais. Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Às vezes, porque a gente encontra uma pessoa mais idosa, a gente pressupõe que é uma pessoa mais experiente, que é uma pessoa mais vivida, e que, portanto, não vai ter muitas dificuldades que os jovens têm. E às vezes é um equívoco da nossa parte exigir demais daqueles que têm mais idade, mas não quer dizer mais conhecimento, mais maturidade, mais evolução. E também podem sofrer de solidão. Muitas vezes a gente vê as pessoas e não vemos o que elas carregam no íntimo do coração, pela nossa crença de acreditarmos que aquelas pessoas mais velhas do que nós, logo mais experientes, logo mais evoluídas, nós não nos permitimos ver como realmente são. Amparemos o idoso, que nós sejamos esse amparo para ele nesses momentos de solidão, nesses momentos em que ele necessitar também.
Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Então que nós sempre estendamos mãos fraternas, não mãos com pedradas, mas mãos fraternas aos nossos irmãos criminosos, porque um momento chegará em que a tomada de consciência da sua ação criminosa vai dar a ele o remorso, o vulcão devastador. E esse momento é muito doloroso, então que não sejamos nós a apedrejá-lo, também que sejamos nós a quem estenderá mãos fraternas para que consigamos auxiliá-lo a sair desse vulcão devastador que o remorso provoca, e não sejamos nós quem, sob a pretexto de punição, de mais evolução, sei lá o que a gente pensar, afundemos mais esse nosso irmão achando que ele mereça. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Ajudemos aqueles que, ao nosso olhar, são santos, têm uma postura ética, moral, são bons, não tem nada que desabone as suas condutas, são pessoas consideradas santas. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. Nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado ao céu. Os títulos que nós atribuímos às pessoas na terra não são os títulos que elas levam com elas no céu. Não é porque eu digo que alguém é santo, ao meu critério de olhar, que essa pessoa realmente é santa aos olhos de Deus. Então, nem todos aqueles que foram considerados santos, inclusive, realmente o foram. Alguns foram santificados apenas por convencionalismo, mas não tiveram um grau de evolução que poderia dizer que eles são Espíritos Santos. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros, porque aquele que ensina também ouve e também aprende. E pode também verificar que aquilo que ensina aos outros não aprende para si, não utiliza daquele conhecimento, às vezes ensina aquilo que também necessita aprender. Aliás, geralmente é assim, a gente fala, ensina aquilo que a gente necessita aprender para nós, para a nossa evolução. Então os mestres, aqueles que ensinam, são torturados pelas lições, pelo conhecimento que eles transmitem. Socorramos aqueles que aprendem. Aqui ele vai dizer já, não aquele que ensina, mas aquele que aprende. Os discípulos, aqueles que seguem Jesus, que estudam sem proveito, adquirem pesada responsabilidade diante do Eterno, porque adquirem muito conhecimento, mas não utilizando esse conhecimento na sua vida, na sua transformação moral, adquirem pesada responsabilidade, porque muito é cobrado de quem muito foi dado. Então, se teve a condição de adquirir muito conhecimento e aprendeu aquele conhecimento, significa que já tem condições de colocar em prática aquele conhecimento, basta ter vontade de colocar em prática aquele conhecimento. Então, por isso, devemos também socorrer aqueles que aprendem, porque também necessitam de socorro. Fortaleçamos quem é bom na terra. A ameaça do desânimo paira sobre todos. Então aqui Jesus nos pede para que a gente sempre fortaleça, encha de bom ânimo, de força, cora, dando àqueles que são bons na terra, aqueles que têm um comportamento bom na terra, aqueles que são éticos, morais, aqueles que possuem bons comportamentos, aqueles que estão lutando para ser bons, que nós sempre fortaleçamos, porque o desânimo pode pairar sobre todos, e então que
enchamos aquela pessoa boa de forças, para que ela não caia quando o desânimo vier, mas consiga se encher de ânimo no bem, encher de ânimo para se fortalecer novamente. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode ser perverso. Então aqui Jesus nos pede para que ajudemos o mal. Lembremos dos aflitos, para que nós nos lembremos dos aflitos, abençoando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma em fogueira de angústia. Sempre quando me vem a dor, quando eu estou aflito e recebo aquela dor, que às vezes são as nossas provações, pode ser que uma dor física, mas a dor da perda financeira, a dor da perda da saúde, a dor das nossas provas. Se a gente não souber o motivo, não nos resignarmos, não nos colocarmos como aluno da vida, a gente pode nos angustiarmos por acharmos muitas vezes que nós somos merecedores daquela dor, na condição de vitimização, de não compreender porque sentimos dor. E aqui ele fala para que lembremos deles e abraçamos fraternalmente. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. E aqui eu coloco não feliz, mas alegre, porque feliz é uma sensação perene. Feliz é aquele espírito que já não transita mais entre a alegria e a felicidade, mas ele é feliz, é um estado de espírito mais profundo. Então, aqueles irmãos alegres, principalmente numa alegria material, porque todos nós somos convidados a deixar a vida. E se a gente é muito feliz na Terra, a nossa tristeza inevitável é a morte, uma vez que tudo aqui ficará. Então, para que nós auxiliemos essas pessoas. E aí ele nos alerta, nos auxilia também a refletir que a saúde reclama cooperação para não arruinar-se. Então, se hoje temos saúde, para que a gente não descanse na saúde e passe a nos entupir de coisas que fazem mal para o nosso corpo, de situações que vão nos colocar numa condição de doente, vão nos adoecer. Mas para que a gente coopere conosco mesmo, numa alimentação saudável, numa vida equilibrada, espiritualmente, moralmente, psicologicamente, e cuidamos também do nosso corpo físico, para que nós não arruinamos a nossa saúde. E aqui ele coloca que a enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. Então, se eu estou enfermo, e aqui a enfermidade da alma, que eu vá em busca do remédio para extinguir aquela minha enfermidade. Se eu necessito de paciência, então que eu trabalhe a paciência. Se eu sou uma pessoa muito irada, então que eu trabalhe a ira. Se eu sou um doente, enfermo da maledicência, que eu trabalhe a minha compaixão para com os meus irmãos, para que eu saia da condição de doente, de enfermo. E aí ele coloca que a administração pede socorro para não desmandar-se, para que a administração sempre esteja sendo socorrida, para que a desordem não aconteça. Então, preventivamente, que eu socorra. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Então, se manter obediente às leis de Deus nem sempre é fácil. Se manter obediente nem sempre é uma conduta que eu sempre vou ter altos. Às vezes eu tenho altos e baixos. Então, para que eu consiga sempre me manter em equilíbrio,
exige de mim concursos amigos, exige os meus amigos, e aqui também os meus amigos espirituais, a me auxiliar, para que nesses momentos em que as tempestades da vida chegarem a mim, que eu, com esse concurso amigo, concurso de entes amados, de pessoas que me auxiliam, dos meus benfeitores, do meu benfeitor, eu possa saber continuar sendo obediente, e não para que eu venha me subtrair ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilha na terra, Jesus aqui coloca, a terra ela é uma escola para os bons, porque aqui tem experiências, aqui tem condições para que aqueles bons sejam testados nas suas bondades e realmente permaneçam bons, se elevando. Um purgatório para os maus, um local de sofrimento àqueles maus, um local onde eles vão expurgar aqui a maldade, e um hospital doloroso para os doentes de todas as sortes. E aqui, doentes de todas as sortes, doentes espirituais, porque foi na terra que a gente adquiriu as nossas doenças morais, espirituais. É na terra que a gente tem que resgatar a nossa saúde, buscando o nosso equilíbrio espiritual. E Jesus coloca, sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível acender a vontade divina. Então, eu vou precisar primeiro de compaixão também, manter em mim essa lâmpada acesa da compaixão fraternal para com todos os meus irmãos, todos aqueles que necessitarem de mim. O primeiro passo da perfeição, da evolução moral e espiritual, é o entendimento, porque eu passo a compreender todas as coisas, as leis de Deus, como elas são, e com o auxílio justo, auxiliando aos meus irmãos, não naquilo que eu quero, naquilo que eu acho melhor, mas naquilo que eles realmente necessitam, naquilo que realmente vou auxiliá-los, colocando-os numa condição de não necessitados, mas suprindo aquela necessidade de auxílio justa, porque às vezes eu também posso fazer um auxílio que não é justo, dando ao meu irmão aquilo que ele ainda não tem condições de receber. Então o auxílio ele tem que ser justo, dando a cada um aquilo que ele necessita. Isso é justiça. Interrompeu o seu mestre ante os companheiros emudecidos. Então, após observar que não havia nenhuma fala, que todos se encontravam em prantos, e nós também às vezes nos encontramos em prantos, pedindo auxílio, pedindo socorro ao Pai. Não, às vezes, quando uma pessoa visível, doente, acamada, mas os nossos socorros internos. E Jesus pede então por nós, também, por todos nós. Ele faz esse apelo. E o mais interessante é que ele vai fazer essa súplica, essa prece, suplicando ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos, ou seja, a todos nós que nos encontramos na terra, a todos nós do auxílio divino, e necessitaremos desse auxílio inevitavelmente sempre, para que cada vez mais consigamos nos elevar e nos conectar com o Pai. E assim ele termina a sua rogativa, e como se até a natureza ouvisse a sua rogativa e encaminhasse ela ao Pai. Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa rogativa ao Pai. Mestre querido, agradecemos por tudo que o Senhor nos oportunizou
de conhecimento, de aprendizado. Pedimos para que consigamos ao máximo nos aproximar dos seus ensinamentos e pedimos a Deus que nos conceda, nos dê aquilo que necessitamos, que só o Senhor sabe, que as nossas experiências da vida sejam sempre direcionadas por Ti, dando-nos sempre compreensão, resignação, amparo e auxílio para melhor compreender aquilo que a nossa vida necessita de experienciar. Agradecemos a oportunidade do Evangelho em Família. Agradecemos a todos os nossos irmãos que aqui estiveram conosco. Agradecemos principalmente pelos nossos inimigos e pedimos sempre a eles perdão e oportunidade de ver-nos com outros olhos e que possamos sempre ser amparados para que nos consigamos nos manter com bom ânimo no propósito do bem e poder não só modificar a nós, mas também mostrar que mudamos, que modificamos e que todos podemos evoluir juntos e encaminharmos juntos para o Pai. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, que a equipe espiritual possa ir até os lares que nos ouvem, fazendo a limpeza psíquica desses lares, a irradiação sobre esses lares, também sobre aqueles que nos ouvem, retirando todos os pensamentos, sentimentos e emoções que estejam, por acaso, em desacordo com o amor de Deus, fluidificando as suas águas e auxiliando-os naquilo que necessitam. Gratidão, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Gratidão a todos pela oportunidade do Evangelho. Aguardo a todos na próxima segunda, com a graça de Deus. Espero que tenham uma excelente semana. Até mais.